Fala, meus amigos, tudo na paz, tranquilo? Eu tô aqui para mais uma aula de geografia e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o México, a parte latina da América do Norte. Meu nome é Herbert e eu tô aqui para revisar um pouquinho do conteúdo que nós vimos em sala de aula. Então eu vou fazer uma breve análise dos slides usados em sala de aula. Para começar, vamos falar sobre a América Latina. A América Latina é o continente americano, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá. Então, os Estados Unidos e Canadá pertencem à América anglo-saxônica. Ela se caracteriza pelo predomínio de línguas latinas, ou seja, aquelas línguas que foram derivadas do latim romano, como o espanhol, o português, o francês e o italiano. Contudo, na América Latina predomina o espanhol e o português. E na América Latina também possui várias subdivisões e todas possuem uma estrutura colonial em comum, ou seja, sofreram uma colônia de exploração. Aqui nessa imagem nós conseguimos ver bem essa divisão. Parece verídico, hein? Os Estados Unidos e o Canadá, que pertencem à América anglo-saxônica, o México, que é o nosso foco de estudo hoje, a América Central Istmica, que nós já vimos, já estudamos em outras aulas, a América Central Caribenha ou Insular, que é um conjunto de ilhas que fica no meio do Mar do Caribe, a América Andina, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, que compõe 6 países que têm em comum a Cordilheira dos Andes como principal ponto de referência, a América Platina, que é o conjunto de 3 países, Uruguai, Argentina e o Paraguai. Em determinado momento nós vamos estudar sobre eles também, e o Brasil, que a gente já estudou em muitas outras aulas, né, sobre as características geográficas do Brasil. Né? O México, vamos entender um pouquinho sobre as características geográficas do México. Ele está situado no norte, na América do Norte. É um país de grande extensão territorial, com 1,9 milhões de quilômetros quadrados. Ele só fica atrás na América Latina do Brasil e da Argentina em extensão territorial. Possui a segunda maior população da América Latina, 110 milhões de habitantes, são dados de 2013. O seu território é atravessado pelo Trópico de Câncer, o que lhe confere uma grande diversidade climática. Essa é a bandeira do México. Bom, agora vamos fazer uma pequena análise sobre os aspectos naturais. Ao norte, ele faz fronteira com os Estados Unidos, ao sul, com o Belize e a Guatemala, é banhado pelo Golfo do México a leste e pelo Oceano Pacífico a oeste. É cortado pelo Trópico de Câncer, bem na parte central, o que dá a ele um clima predominantemente tropical. Então, em sua grande maioria, principalmente nessa região da Península de Yucatán, o clima é tropical úmido. Na região mais ao norte, na região da Península da Califórnia e na fronteira com o México, nós temos grandes extensões de deserto, onde o clima semiárido e árido dificulta a prática agrícola. Tem também 2 cadeias de montanhas, que é a Sierra Madre Ocidental e a Sierra Madre Oriental. Essas 2 cadeias de montanhas, com altitudes que variam de 2.000 a 5.700 metros, ficam na parte central do México. A economia predominante é a agricultura de subsistência. Então, nessas regiões aqui, de planícies, né, próximo ao Oceano Pacífico, e na região próxima ao Golfo do México, nas regiões de Vera, Tampico, Monte Rey, né, nessa região aqui, é bastante comum a prática de agricultura comercial. Na região da Península do Yucatán, é comum o cultivo do sisal ou do agave. O agave, que é uma planta da mesma família do abacaxi e que é responsável pela fabricação da tequila, uma bebida tipicamente mexicana.